Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAL Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e este é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Este é o segundo episódio que tem como tema a transição da gestão em saúde nos municípios. Ao mesmo tempo em que essa transição depende de iniciativas das equipes que encerram e que iniciam suas atividades, também tem repercussões jurídicas relevantes. Para conversar, então, sobre os aspectos normativos dessa transição nos municípios, o nosso convidado é Tadahiro Subouki, advogado da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grambel, e consultor jurídico do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Tadahiro. Doutor Luciano, Cris, é sempre uma satisfação participar dessas atividades com o Ministério Público, principalmente para fins de orientação para as novas gestões. Pois é, nós ouvimos no episódio anterior, com a participação do secretário de Saúde em Contagem, Fabrício Simões, as muitas dificuldades do período de transição da gestão municipal nos municípios, sobretudo na área da saúde. O senhor acredita que falta informação para os gestores públicos? Cris, com absoluta certeza. E por que falta essa informação? Se você pegar do ponto de vista só jurídico, nós temos uma legislação que é federal, ou seja, aplicada só para o governo federal, que traz mais a miúde a questão da transição. Como é que se faz, as pessoas que participam. Você tem uma legislação aí que é de 2002 e essa serve para o governo federal. No caso nosso, do Minas Gerais, nós temos um artigo pequeno na Constituição do Estado e mesmo assim, vamos dizer assim, ela é muito mais um direcionamento, né? Ela não é uma especificidade. E os municípios, apesar de nós aqui com 853 municípios, a esmagadora maioria não tem legislação nenhuma. Acaba que a transição, ela não tendo um normativo próprio, o que é? Ela produz. Cada município acaba fazendo a sua regra. E quando você não tem uma norma, já fica difícil para que isso seja seguido a miúde aí em relação a procedimentos. Então, disso decorre essa falta de informação. Quando se vai perguntar ou se vai questionar o que deve ser feito, você tem prática e praxes, mas não regras muito específicas. Tadahiro, e falando agora da gestão que está encerrando as suas atividades, quais são os principais equívocos que você, no seu trabalho como consultor jurídico, você identifica? Luciano, olha, acho que essa é a pergunta mais pontual em relação à transição. Eu costumo falar que se confunde muito transição com ruptura. Transição não é momento de encerrar tudo e começar o novo, até porque o que encerra é mandato. Mas as obrigações do município, elas perduram. A lógica sempre é do chamado princípio da continuidade, né? Isso pode ser chamado até de falta de respeito, né, com o trabalho que foi feito. Com absoluta certeza e às vezes com o próprio respeito da gestão que está saindo, né? Ela tem que entender que ela foi uma continuidade da outra gestão e ela agora está passando o bastão para uma próxima gestão. E essa lógica é importante porque as pessoas confundem muito encerramento de mandato com continuidade na administração. No Brasil nós temos uma lógica meio perversa de personalizar tudo, né? Meu mandato, minha construção, meu momento. Não. A lógica é do serviço público. Do coletivo. Coletivo, do todo, né, Cris? E aí, Luciano, essa lógica de ruptura a gente vê muito quando encerra da seguinte forma, ó, 31/12, zera tudo. Opa, peraí. Nós temos obrigações que elas perduram. Nós estamos falando aqui numa área nossa, né, que é da área da saúde, mas nós temos que pensar em assistência social, obras, saneamento, ou seja, tudo tem sua continuidade. Então o maior problema é essa confusão que se faz muito. Principalmente quando não se entende que encerrar o mandato de um gestor não é encerrar as obrigações do próprio município. Você usou uma metáfora que eu ouvi o Barack Obama fazer. Você tá elegante, Tadahiro.
Quando o Partido Democrata dele não fez o sucessor, né, e assumiu o Donald Trump, ele foi questionado sobre isso. E ele foi muito elegante, né, usando de novo essa palavra, ao dizer que é uma corrida de revezamento. Ele pegou o bastão, correu o máximo que podia correr, e em seguida passou para outro que também ia fazer da mesma forma e depois ia passar o bastão para um outro. Então, eu acho que essa ideia, né, da corrida de revezamento, ela é muito importante para a transição, né? Com absoluta certeza, porque tudo é cíclico, né? A Cris fez um comentário que eu achei imprescindível. Eu tenho que ter o respeito da continuidade. Eu posso ter perdido uma disputa eleitoral, mas eu contribuí 4 anos na minha gestão e eu não posso achar que a administração ela vive do sobressalto e dos soluços, de a cada 4 anos. É um eterno recomeçar. Com absoluta certeza. E eu acho que é essa mentalidade que é a que mais prejudica de quem sai e de quem entra também, porque gera os efeitos posteriores. Então, quais são os cuidados que o senhor recomenda para os gestores e para as equipes das secretarias de saúde que estão encerrando suas atividades Cris, agora? A primeira lógica, eu costumo falar, é quase, pegando as analogias aí que o doutor Luciano comentou, é o piloto de avião. Você vai ver que a aeronave é uma só, mas o piloto que está saindo, ele passa as informações para o que está entrando. Olha, o avião está com esse problema, aqui está certo. Ou seja, eu tenho que estar ciente da nave, da aeronave que eu vou assumir, mas a primeira regra que eu tenho que ter é a informação. Eu tenho que pegar essa informação, transformar ela em dado, desse dado eu faço conhecimento. Então, qual que é a primeira regra de quem está saindo? Eu tenho que municiar ao máximo as informações. E só eu que estou aqui é que sei. Então, a primeira regra o que é? Apurar a minha situação atual. E essa situação atual, tem que lembrar que apesar de eu estar entregando agora no final de dezembro, eu fiquei 3 anos e 11 meses. Mas o problema é que a grande maioria, talvez esteja exagerando, não sei, tem muito medo dessa autoavaliação. Com absoluta certeza, e eu também estou trabalhando sempre em 2 discussões. 2 momentos. Transição é o momento de prestação de contas e transparência. É aquele momento, se eu fiz errado, eu vou querer esconder, só tem que lembrar que eu não vou estar ali para esconder ad eterno. Segundo, se eu fiz errado, às vezes errei, não pela vontade, mas por desconhecimento ou por falta de capacidade, eu tenho que permitir que o próximo conserte. A lógica sempre é de achar que tudo se encerra de 4 em 4, 4 em 4, não. E isso é importantíssimo. Então, prestação de contas, transparência na transição tem que ser um tripé e só a partir de municiar com muita informação. Com dados, com os valores, com os contratos, com as obrigações, para que o próximo nunca possa reclamar o seguinte: assumir o que eu não conhecia. Essa é a obrigação primeira de quem sai. E qual que é a importância, Tadahiro, você chegou a comentar aqui inicialmente, e como que se implanta uma equipe de transição de gestão? Aí já volta naquela velha discussão, né, velha que nós comentamos aqui, da falta de informação. Se eu não tenho regra, né, Luciano, nós da área jurídica, quando a gente tem a regra, eu posso até não concordar com ela, mas eu tenho uma regra para fazer. Então, o que você vai olhar na grande maioria das vezes é que nos municípios cada um estabelece uma regra de transição. Na maioria das vezes, um decreto de transição, nomeando uma comissão de transição. Eu já tive um município que um secretário me comentou o seguinte: Tadahiro, eu não tenho que sentar com aquele pessoal que vai entrar aí não, né? Quer dizer, já é um serviço, né, Cris? Sim. De saber o seguinte: o dia que você sentou aí, já pensou se não tivesse alguém para falar com você? Então, se faz essa comissão de transição para não ter que ficar reunindo prefeito com prefeito, secretário com secretário, não. Essa comissão ela é responsável por 2 momentos. O primeiro momento é criar essa interlocução com a equipe de transição que vai entrar. E segundo, essa equipe de transição que está saindo, ela é o liame entre a própria gestão atual com as secretarias, de pedir relatório para cada secretaria. É ela que tem que ficar responsável, como se fosse um funil ao contrário, das informações. Cadê os contratos? Cadê os valores? Cadê os servidores? Cadê os bens? E ela junta todas essas informações, reúne com a equipe de transição e fala: tá aqui as informações que eu tenho, mas ainda assim está sujeito às informações de quem vai entrar, quer saber o que está acontecendo.
Então, o que existe, vamos dizer assim, é muito mais, de novo, né? É uma praxis mesmo, é uma praxe de estabelecer a comissão de transição, nomeando geralmente aí 3, 5 pessoas que vão ser responsáveis por compilar todas as informações da administração atual para passar para a próxima comissão de transição. A gente estava conversando aqui antes, né, as contas bancárias, informações, né, sobre conciliação bancária. Tudo. Uma das questões mais delicadas, né, Luciana, é a parte financeira e orçamentária, principalmente essa que você comentou, a financeira. Saber como é que está a situação do caixa da prefeitura. Muitas das vezes vocês já ouviram falar, eu saí e deixei 2 milhões, 3 milhões. Deixou 3, só não avisou que tinha 3.500 para pagar. Então, eu tenho que tomar cuidado, é a qualidade dessa informação. Ao mesmo tempo, eu posso falar, saí da prefeitura e não deixei dívida nenhuma. Não deixou dívida, mas deixou em aberto a pagar algum valor. E essa questão, realmente, existe um trato todo qualificado na questão financeira. Né? As contas, até por causa do próprio dinheiro público, né, Luciano? É importantíssimo deixar claro. Você usou um termo aí que eu acho que é um dos mais complicados sempre. A conciliação financeira, né? Conciliação bancária. Deixa eu ver o tanto que eu paguei, mas quanto deveria estar? Então, esse trato eu acho que deve ser dispensado um tratamento mais detalhado e mais cuidadoso. E aí, eu ia perguntar agora em relação a contratos. Né? Esse eu acho que é um tema controverso até. Quais as providências que os gestores e as equipes de transição devem tomar para que não tenha interrupção dos serviços públicos? A gente sabe, eu já trabalhei em municípios nesse período, quando inicia 1º de janeiro, não tem servidor na saúde, nos outros serviços, porque os contratos todos se encerraram, não tem professor para dar aula, não tem soro no hospital, não tem medicamento, não tem gasolina nem para ambulância. Então, como que a gente concilia isso? Porque o gestor que está saindo entra naquela lógica de achar que a gestão dele tem que encerrar, não pode pensa a lei de responsabilidade fiscal como se ele não pudesse deixar nenhum contrato em andamento. Como é que a gente corrige isso? Luciano, você fez o desenho, eu acho que de 5.570 municípios no Brasil. Primeira regra, e aí nós podemos falar literalmente de regra e de norma. Inexiste no Brasil, vou repetir, legislação que fala que os contratos têm que terminar dia 31/12. Seja no final de mandato ou seja em qualquer ano. As pessoas confundem, né, a questão orçamentária, o orçamento tem uma vida. Ele começa 1º de janeiro, ele termina 31/12. Mas a primeira lógica é o seguinte, não existe essa obrigatoriedade. Mas você trouxe aí, acho que o ponto primordial que justifica isso tudo. Tem que ter continuidade. Então, quando eu estabeleço que é um sofisma, né, é uma pseudo-realidade, mas que é uma mentira, que como o meu mandato terminou 31/12, os contratos, os convênios, tudo tem que terminar em 31/12. Não pode esquecer, voltando àquela nossa frase aqui, princípio da continuidade. Eu encerrar contratos 31/12 achando que eu fiz bem, o gestor tem que tomar cuidado que se bobear ele está gerando uma própria improbidade para ele mesmo ou uma ilegalidade. Se eu estabeleci que um contrato encerra 31/12 e é um contrato essencial, você usou uns termos aí que é importante, medicamento, combustível, ambulância, oxigênio. Se eles terminam 31/12, significa que dia 1º não existe mais o contrato, porque eu não posso prorrogar o que já está extinto. E aí existe uma, entre aspas, boa vontade. E o fornecedor? Você acha que ele vai me fornecer sem contrato na administração pública? Se ele for mais cuidadoso, ele não está cometendo uma ilegalidade? Então essa é uma discussão, Luciano, que nós já tivemos lá pelo Conasens, que parece correto, alguns contadores, né, e às vezes até advogados, olha, todos os contratos terminam 31/12. E aí a sua pergunta que é a primordial. Como é que evita isso? Simples. Comissões de transição. É a comissão de transição, naquele levantamento que nós comentamos, Cris, né, onde ele vai falar convênios, contratos, prazos. Olha o que eu estou saindo, eu tenho aqui. Eu tenho um contrato que termina em 31/12. Você, comissão de transição que está entrando, você quer que prorrogue? Porque se eles quiserem, eles só podem fazer alguma coisa a partir de 1º de janeiro, né? Quem pode prorrogar é só quem está no banco, só quem está sentado. Só que aí eu tenho uma manifestação da outra equipe. Se a outra equipe falar, olha, é combustível, faz uma coisa, prorroga só para mais um mês.
Porque dá tempo da outra equipe entrar, ver se vai prorrogar mais, se vai fazer outra licitação. Então, é uma falácia, para não falar que é um erro crasso, achar que encerrar mandato é encerrar contratos, encerrar convênios, encerrar fornecimentos. E essa lógica toda aí, ela deve ser afastada de plano. Pois é a população que sofre, né, com essa transição mal feita, né? Então, pensando no prefeito, que vai começar a gestão agora, em 2025, quais cuidados, iniciativas que ele deve tomar? Para que não haja a interrupção nos serviços prestados para Primeiro, o prefeito, se a gente der um passo até antecedente a essa questão, ele tem que tomar um cuidado muito grande em saber nomear a comissão de transição. Ele tem que pegar pessoas, me desculpa o termo, não é pessoa com boa vontade, tem que ser pessoa com competência. A administração pública não vive de boa vontade. Hoje em dia eu tomaria o cuidado de falar que nem igreja vive de boa vontade. Tá certo? Quem foi a Aparecida já viu como é que é organizado lá. Tecnicamente, se ele tem uma equipe técnica na transição, o que ele já vai ter, Cris? Ele já vai ter uma apuração e refinamento dos dados. Estou falando de competência. Das informações. Eu tenho que saber. Eu não posso dar informações para uma pessoa que não sabe trabalhar essas informações. Então esse é o primeiro passo do prefeito que está entrando. Segundo, aproveitar o material humano que ele tem na própria administração, que são os efetivos. Os efetivos são as pessoas que são a memória viva da administração. Além do conhecimento, tem a memória, a vivência, né? Que é o mais importante, porque são pessoas que estão 15, 20, 30 anos e aí independe se é nomeada. Não, os efetivos, que são aquelas pessoas que vão trazer como bagagem própria tudo o que ocorreu na administração. E depois disso tudo, pelo menos do ponto de vista estrutural, né, de informação e de pessoas, começar a nomear também pessoas técnicas e altamente capacitadas para a gestão que vai continuar a andar a partir do dia 1º. Já se vai ao tempo de achar que uma administração, qualquer um, mas município aqui eu acho que é mais ciente disso, achar que basta um prefeito e 2 ou 3 pessoas qualificadas para administrar. Muito pelo contrário. Ao invés de distribuir a possibilidade de acerto, ele concentra a capacidade de erro. E é um vício que não deve mais existir. Tadahiro, nós te conhecemos já há algum tempo, sabemos que você é um advogado que tem uma advocacia que dialoga, né, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então eu te perguntaria, né, qual que é o papel que você enxerga que o Ministério Público pode exercer durante a transição para que esse processo aconteça sem sobressaltos? Luciano, eu pessoalmente, né, e aí eu posso falar a sua presença, já foi o tempo que existia um embate de gestão e Ministério Público. Eu, pessoalmente, você sabe disso, eu não gosto de sentar em determinadas mesas que o MP não esteja presente. O que não deve ser colocado é que o Ministério Público seja só o facilitador da gestão, porque ele acaba se desincumbindo da própria obrigação, né? Passou para o Ministério Público, o doutor Luciano vai resolver isso. Opa, não é dessa forma, não pode ser dessa forma, e acaba esvaziando a própria gestão. Mas nesse caso, Luciano, é uma questão que eu acho que é importantíssima e eu tenho visto muito pouco ou quase nada ser aplicado exatamente na transição. A gente sabe que já existe um embate natural, porque quem ganha é a oposição e quem está a situação. Porque quem ganha é da própria situação, nem transição se preocupa. Mas quando existe essa regra, já começa naqueles momentos das transições determinados embates. Eu, pessoalmente, eu acho que seria, assim, muito salutar ter o próprio Ministério Público, que a gente faz, né, nas transições, de fazer um cronograma, agendas. Olha, nós vamos... Quais informações você quer? Daqui a 3 dias nós vamos estar com essas informações, vamos fazer uma reunião, é feita uma ata, pelo menos quando eu oriento, faz uma ata. Tudo que se reclamou, a ata não é para ser ordenamento nem julgamento de ninguém, é para consolidação daquela informação. E eu acho que seria interessante, Luciano, o Ministério Público, no pior das hipóteses, ou na melhor, dizendo, como um observador do que está acontecendo. Sabe por quê? O Ministério Público, nessa hora, ele é um arrefecedor dos Põe embates. Água na fervura, né? Posso falar? E eu, pessoalmente, em relação a você, né, já tive essas experiências com muito êxito, porque às vezes é até engraçado, as duas partes elas não estão contraditórias. O que está contraditório é de onde vai sair a solução de cada um.
E aí o Ministério Público vem, como nessa fervura, ele abaixou e conseguiu fazer os dois momentos enxergarem. Então o Ministério Público, nessas reuniões de transição, a preocupação não é de responsabilizar ninguém, mas às vezes, por isso eu uso esse termo observador, porque alguém que está presente, se tiver dores de cabeça, vai gerar em algum outro momento. Mas eu, pessoalmente, gostaria muito, acho muito interessante a participação do Ministério Público nas transições. Dado o recado, doutor Luciano? Com certeza. Fique aí, você que é gestor, né, atento a essas orientações. Você que é colega do Ministério Público, contribua para que a transição aconteça da melhor forma possível. No episódio de hoje, então, falamos sobre a transição da gestão em saúde nos municípios, com as participações do advogado Tadahiro Subouki, do promotor de justiça Luciano Oliveira e minha, Cristiane Antunha. Doutor Tadahiro, obrigada pela participação. Muito obrigado, Tadahiro. Eu que agradeço, Cris, Luciano, e vou estar sempre à disposição, porque cada vez que a gente vê no Ministério Público é um momento muito mais de aprendizado do que de conhecimento, né? O roteiro desse episódio é de Luciano Oliveira, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 25, no Spotify e no YouTube. Você também pode escutar na Rádio MP. Até lá. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.